Olá, bom dia a todos, estamos de volta, episódios diários, a partir de agora, né, com exceção do sábado e domingo, que a gente também tem vida, apesar de não muita, estamos de volta. Ontem começamos o play-in, aquele gostinho maravilhoso de loucura, e assim, jogos tão ruins que ficam bons, né, foi isso mais ou menos que aconteceu. Drica, tudo bem? Como está a senhora após dormir depois das 2 da manhã e acordar cedo? Porque eu sei que você acorda cedo, né? Bom dia! Eu tô me perguntando que tipo de escolhas eu fiz na minha vida para ficar até 2 horas da manhã vendo aquilo que a gente viu, né? Esse é o ponto, esse é o problema, não é ficar até 2 horas da manhã e acordar às 7. Porque isso a gente até tá acostumado e assim, a partir de agora vai ser mais ou menos por aí. O problema é que aconteceu às 2 horas da manhã, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos por partes. Vamos começar do jogo que foi menos ruim aí da noite, né, e com aquela expectativa boa, né, aquele otimismo bom de que hoje a gente vai ter um Bulls e Raptors e um OKC Pelicans, né, menos ardente para os nossos Caóticos, né? olhos. Não, pelo amor de Deus, eu vou confiar minha vida e meu bom humor em Shai Gilgeous Alexander para que ele não cometa o que foi cometido nessa última madrugada. Pode confiar, Drica, mas até antes da gente entrar no jogo, ontem eu vi um tweet que resume muito bem o play-in, né? O March Madness da NCAA tem muito sucesso, faz muito sucesso, inclusive a final da NCAA feminina foi mais assistida do que qualquer jogo da temporada regular da NBA esse ano, né? Então, esse jogo mata-mata, essa espécie de o vencedor, o único invicto é o vencedor, né? Jogos únicos de eliminação, é muito interessante, sempre foi interessante para a NCAA. E me parece que Adam Silver conseguiu captar o exato espírito do March Madness, né? Dentro de um formato curto, também não muito longo para a NBA. Parece que o play-in tem feito cada vez mais sentido. A gente foi crítica naquele começo, mas esse jogo único e depois mais uma chance para um time que foi melhor e um vale tudo para times mais abaixo na tabela, tem feito muito sentido. E tem mostrado também, Drica, o quão parelho estão esses times, né? A gente teve uma prorrogação ontem, e mesmo nesse primeiro jogo que a gente vai falar agora do Timberwolves e ah, do Hawks e do Heat, os dois times, apesar da diferença de pontuação, 10 pontos aí, a gente vê times parelhos, de fato, né? Então, esses 4 times nos dá a impressão de que os 4 poderiam, de fato, estar nos playoffs dessas últimas posições. Então, tem feito muito sentido. Você concorda com essa análise feita por algum tuiteiro, Drica? Antes de te responder, já vou pedir desculpas que alguém pode estar escutando um grito de galo, um canto de galo, né? Porque eu tenho um vizinho que tem galo e galinha, gente, em pleno perímetro urbano de Joinville, e esse galo ele não tem muita noção. Ele canta às 2 da manhã, às 3, às 4, às 9, às 10, enfim. Mas respondendo a sua pergunta, Ávia, até eu quero dizer que a gente é muito transparente aqui, né? Nós criticamos bastante o play lá em 2019, 2020, mas ele se provou interessante, né? Apesar do que a gente viu ontem aí em alguns momentos, é importante que esses times tenham, né, uma segunda chance, até porque, por exemplo, o Lakers, né, que a gente vem falando aí nos últimos tempos, que fez uma primeira parte de temporada muito ruim e deu traços, né, deu amostras ontem, inclusive, daquele time horroroso no jogo, mas melhorou muito depois da trade deadline, né, fez por merecer ter essa chance de ir para os playoffs. O que vai acontecer daqui para frente é outra coisa, como a gente sempre diz, playoffs é outra coisa, mas fez um trabalho interessante no meio da temporada para merecer estar onde está hoje. Então, concordo que tornou-se interessante. A gente criticou o Careca lá no começo, mas beleza, ele tá certo aí. Sabe esse campeonato carioca que ele quer enfiar no meio da temporada e a gente é meio avesso, né? Também não se prove bom lá depois, né? Daqui a alguns anos, quem sabe? Mas vamos começar com Miami Heat Vamos, e Atlanta Drica. Hawks? Começar falando que eu estou com 100% de aproveitamento nos meus palpites, né? Eu A errei tudo. Ah, senhora não, acertei o apostou em Lakers lá. Miami. E A senhora acertei o Heat. apostou em Miami. Eu falei que a Atlanta vinha para levar essa vaga. É um time que tá mais embalado.
eu não venci a minha múltipla do Eu vi Atlanta, indignação. porque o Trae Young fez 1 de 8 da bola de 3, 12%. Precisava fazer só um pouquinho mais, sabe? Não pedi tanto assim. Mas apostei na vitória do Atlanta e deu certo. Era o time que eu esperava que fosse passar. É o time que pega o Boston Celtics agora, né? E como você mesmo disse, você até prefere esse Atlanta porque é um time pior na defesa, em tese, né? Mas uma coisa que me impressionou desse time do Atlanta é que 7 jogadores tiveram mais de 10 pontos na partida, né? Apenas dos que entraram em quadra, jogadores que não tiveram mais de 10 pontos, foi o DeAndre Hunter, que contribuiu com 6 rebotes e 2 assistências, teve um plus-minus positivo e 22 minutos de jogo, e o Clint Capela, que fez 4 pontos, mas pegou 21 rebotes, né? Sendo desses 21, 8 ofensivos. Eu tenho certeza que é um dos grandes contribuidores para essa vitória, né, Drica? Eu tinha até anotado aqui, né? Porque a gente se obriga a anotar as coisas, né, Agatha? Que é muito jogo, madrugada, a gente não, o Tico e o Teco não vão funcionar bem assim a todo momento. E eu realmente disse, né, no episódio de ontem, quando a gente falou aí do play-in que eu preferia enfrentar o Atlanta Hawks, estava conversando até com o Camilo sobre isso, porque para mim o fator Jimmy Butler pode desequilibrar, mas nem ele, coitado, ontem conseguiu, né? E o Atlanta fez por merecer essa vitória durante todo o jogo, né? Foi melhor do que o Miami, embora o Kyle Lowry tenha tentado, né, fazer alguma coisa aí, manter o time no jogo, mas o Atlanta foi muito superior. Acho sim, né, que a defesa do Atlanta é muito mais frágil, né? A gente tem peças que são quase nulas, né, na defesa. O Trae Young, por exemplo, é nulo na defesa. Então, analisando como temporada, para mim era o melhor adversário para o Celtics. Significa que o Celtics vai vencer? Não significa nada, né? Os playoffs é outra coisa, é outro rolê. Mas, né, analisando as potencialidades de cada time, me parecia um adversário melhor para o Celtics. Mas o que me chamou a atenção ontem, né? Você falou do Capela, que teve 21 rebotes, 8 deles ofensivos. Os rebotes do Atlanta Hawks foram muito superiores, né, ao do Miami Heat, e para mim foi um fator fundamental dessa vitória do Hawks. Foram 63 rebotes para o time de Atlanta e apenas 39 para Miami, né? E você falou aí dos ofensivos, Miami inteiro teve 6, né? O Capela jantou o Miami inteiro aí. E outro fator que para mim foi fundamental foi o banco, né? O banco do Atlanta contribuiu com 53 pontos. Já do lado de Miami, a gente teve 37, e desses 37, 33 vieram do Kyle Lowry, que fez realmente aí, tava tentando, né, manter Miami no jogo. A maior pontuação dele na temporada, inclusive, Drica. Pois é, então assim, ele tentou, né? Ele tentou, realmente tentou. Ele teve aí 6 de 9, né, na linha de 3 pontos. Então, assim, para mim, se a gente fosse escolher aqui 2 fatores decisivos para essa vitória do Atlanta, sem sombra de dúvidas, rebotes e a contribuição do banco, que foi infinitamente maior aí do que o Miami, né? E aí a gente pode pontuar outras coisas, como, por exemplo, o Miami no garrafão tem o Bam Adebayo, que a gente sabe de todo o potencial dele. No entanto, a gente não viu isso ontem. O próprio Jimmy Butler, que é um cara muito decisivo, né, que gosta desse jogo grande, desse jogo de pressão, não conseguiu colocar isso em quadra ontem. E aí a gente viu um Atlanta Hawks mais focado nessa vitória e não precisar de mais uma chance, né? E não ter que jogar contra a parede para uma vaga nesses playoffs. Então, fez muito por merecer. Para mim, esses 2 pontos aí levaram o Hawks à 7ª colocação e a enfrentar o Boston Celtics na primeira fase dos playoffs. Outro fator muito importante, Trica, que eu acredito aí, né, uma vitória para Atlanta, foram os pontos de segunda chance, né? Justamente derivados desses rebotes ofensivos, de todas essas outras questões. Miami teve 6 pontos de segunda chance. Atlanta teve 26. É estrondoso a diferença, né? É absurda. E os pontos no garrafão, Miami 46, Atlanta 64. É basicamente essa diferença aí que a gente assistiu nesses pontos de segunda chance. Vamos aos fatos da partida, né? Que eu voltei com os meus fatos. Adoro que ela sempre vem com fatos. Vai lá.
Da partida não, né? Agora vai ser fatos do Atlanta e também do matchup agora com, obviamente, o Boston Celtics, né? Mas, primeiramente, o Capela, como você mencionou, né? Ele teve 8 rebotes ofensivos. Foram mais rebotes ofensivos do que o Heat inteiro pegou, né? Como você mesma mencionou. Agora a gente tá falando do segundo e do sétimo colocado. Existiram 3 jogos nessa temporada entre Celtics e Hawks. Os 3 jogos, obviamente, Boston Celtics venceu. Isso diz alguma coisa? Não. Mas eu acho que demonstra um pouco da superioridade dos Celtics durante a temporada toda e o que eles são capazes de fazer ao longo da série, né? A gente já viu como o Celtics gosta de liquidar essas primeiras séries de forma rápida, né? Se der pra fazer 4-0, eles fazem. Não é um time que põe a mão no freio, né? De alguma forma, nesse período inicial. E outro fator interessante é que o Tatum, ele liderou a liga em pontos, né? Essa temporada, quando a gente olha para pontos totais. E o Trae Young liderou a liga em assistências totais essa temporada, né? A gente tá falando do jogador que mais pontuou e do jogador que mais deu assistências. De alguma forma, pro bem ou pro mal, essa série vai ser muito interessante. A gente tá falando de 2 jogadores que são o futuro. E queria saber você, Drica, agora um pouco das suas expectativas para Celtics e Hawks, para depois a gente pular para o jogo caótico da madrugada. Assim, né? Eu sei que talvez seja usado contra mim no futuro, porque como você falou, não significa nada, né? O Celtics ganhando a temporada regular não significa nada. A temporada regular agora é outra coisa, outro rolê. É claro, tem pontos que a gente traz, né, desses confrontos, até porque os times se mantiveram os mesmos, então ambos se conhecem, sabem o que pode ser atacado, como pode ser atacado. Para mim, o Celtics leva vantagem e pode, como você falou, o Celtics sempre gosta, e todo mundo gosta, obviamente, né, de fechar a série o mais rápido possível, até para que o time possa mostrar sua força, ter essa confiança e ter um tempo aí de recuperação maior para a próxima série de playoffs. Mas o que eu acho que pode ser favorável ao Celtics é esse time mais consistente que temos nessa temporada. A gente tem, para mim, o sexto homem, que é o Malcolm Brogdon, que vem e sempre vem muito bem. Então, quando o time tiver que começar a fazer essa rotação, ontem o Atlanta Hawks teve um banco muito participativo e que foi fundamental nessa vitória, mas não é sempre assim. Então, é importante que o Celtics tenha essa potência vindo do banco. Como eu falei, defensivamente, o Celtics é muito superior ao Atlanta Hawks. Claro, vai ter que fazer e criar alternativas para defender um Trae Young que é ofensivamente muito bom. Um DeJounte Murray, né, que você gosta tanto. Mas é defensivamente muito superior e já mostrou isso, né, na temporada regular. E, como você falou, temos o maior pontuador da temporada regular e não só ele, né? Não só o Tatum. Apesar de a gente ter o Tatum como o maior pontuador da temporada regular e o único jogador celta a terminar uma temporada com uma média de mais de 30 pontos, ao longo da temporada, o Celtics veio revezando, né, os seus maiores pontuadores. Aí o Jaylen Brown fez jogos incríveis de 40, 50 pontos. O próprio Marcus Smart, né, contribui muito, ele tá se recuperando, tá voltando agora, ontem tava treinando inclusive na linha de 3. O Celtics, quando tem um aproveitamento alto de 3 pontos, não perde, então isso vai ser com certeza um fator a ser explorado ainda mais contra uma defesa que é frágil, né, essas trocas que o Celtics faz, que naturalmente já deixam a defesa adversária mais frágil quando você encara uma defesa que já não é tão boa, isso se potencializa muito mais. E, para mim, um fator aí que vai ser decisivo também é o Time Lord, né? Saudável, a gente sabe o que ele pode fazer no garrafão. E, de novo, um Time Lord saudável contra uma defesa que é frágil, a gente sabe o que pode acontecer. Então, são alguns dos fatores aí que podem ser importantes para que o Celtics passe pelo Atlanta Hawks e que, mais do que passar, não tenha grandes dificuldades para isso. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Estou dizendo que são pontos que podem ser explorados. Obviamente que eles já estão lá trabalhando para isso. E obviamente que do outro lado a gente vai ter um Atlanta também
trabalhando nessas potencialidades, mas eu não vejo o Atlanta com peças suficientes para elevar a sua defesa a ponto de conseguir defender o Boston Celtics em tão pouco tempo, né? Lembrando que esse jogo já acontece no sábado, primeiro jogo no sábado às 4:30 da tarde. Então, eu vejo um cenário bom para o Celtics nesse primeiro confronto. De novo, não sabemos o que vai acontecer, mas para mim é um cenário melhor do que o Miami Heat, ainda que a gente tenha visto uma atuação muito abaixo do Heat ontem. Eu sinto que o Heat tem mais peças que possam fazer um matchup pior ali para o Celtics, né? O próprio Bam Adebayo, que é um jogador que não desempenhou o que poderia desempenhar ontem, mas é um cara que, né, incomoda tanto defensivamente quanto ofensivamente. E Butler, enfim, é aquilo que eu falei no outro jogo. Eu preferia pegar o Atlanta Hawks porque eu vejo peças nas quais os jogadores do Celtics têm superioridade, tanto ofensivamente quanto defensivamente, mas a gente vai ver como isso vai se traduzir em quadra a partir de sábado. Agatha Máximo, depois desse jogo a gente teve o Minnesota Timberwolves com o Los Angeles Lakers. Nós duas, né, naquele episódio lá do Play-In, falamos que achávamos, né, que o Lakers passaria, como passou. Eu confesso que quando eu fui botar meu dinheiro lá na Sportsbet, eu botei no Minnesota, assim, né, vai que acontecesse, né, e estava acontecendo, até estava, né, até o terceiro quarto estava acontecendo. Porém, no entanto, todavia, do quarto em diante, aconteceu. Eu não tenho palavras para expressar o que aconteceu a partir do quarto. No fim das contas, aí, né, o Lakers ganhou na prorrogação por 108-102. Agatha, pode começar. Eu fiz umas anotações aqui, mas eu quero que você... A primeira coisa, antes de qualquer coisa, como você descreveria os 17 minutos do quarto e da prorrogação? Eu acho que é exatamente o tipo de energia que a gente quer ter no play-in. Não às 2 da manhã, a gente quer ter isso, mas talvez não às 2 da manhã, mas é exatamente o tipo de energia. É o desespero, é a loucura. Eu acho bom quando são coisas precipitadas acontecendo. É essa energia que eu busco quando eu assisto um jogo de play-in. É o final ali, a temporada pode acabar para esses times e eles precisam vencer. E nessa loucura de vencer... São times que não são tão bons, obviamente, senão não estariam em sétimo e oitavo lugar, e que vão fazer besteira. E é justamente isso que a gente teve, caos, loucura. É ruim pra quem torce, mas é bom pra quem assiste e não torce. Aí fica o problema porque hoje tem meu time, entendeu? Mas... E no mesmo horário, quer dizer que pode acontecer coisa semelhante às 2 da manhã. Shai que não permita. Shai tá tranquilo, vai respirar fundo, vai vir tranquilo. Mas jogão, né? Pelo menos até o meio período ali. E depois a gente também teve um jogão no sentido mais amplo da palavra, no que diz respeito ao entretenimento, né? Se era entretenimento que vocês buscavam, foi entretenimento que vocês tiveram. Pelo lado do Minnesota Timberwolves, a gente teve também vários jogadores que contribuíram, né? Foram 5 jogadores com mais de 10 pontos, incluindo 2 com mais de 20, que é o Karl Anthony Towns e o Mike Conley. O Towns, ano passado, foi muito criticado no play-in, porque não jogou nada bem. Inclusive, longe disso, né? Ali no intervalo, ele já tinha estatísticas melhores para praticamente tudo que ele fez no último jogo de play-in. Ele terminou a partida com 11 rebotes, 5 assistências e 24 pontos. Só que o grande problema do jogo para o Towns foi as faltas, né? Ele é um jogador que tem esse problema recorrente de faltas. E sem o Rudy Gobert, o que poderia ter até feito o jogo acabar antes, né? O Lakers vencer, porque a gente sabe como é o Timberwolves com o Gobert. Ele fica com esse problema de faltas. É aquela coisa, né? É ruim sem ele, pior com. Aquela coisa que o Timberwolves vai ter muito que pensar na próxima temporada. Outro grande problema dessa noite foi o Anthony Edwards, né? 0 de 9 para 3, 3 de 17 no total, 17% de field goal, não conseguiu jogar, não conseguiu entregar aquilo que a gente esperava de um jogador como o Anthony Edwards, e a responsabilidade de pontuação ao lado do Towns recaiu sobre o Mike Conley, que de certa forma entregou, né? 63% de field goal, 75% da bola de 3, 4 assistências, 3 roubos de bola e 23 pontos no total. Ao lado do Karl Anthony Towns, de fato, o jogador que mais
contribuiu. Algum jogador do Timberwolves te impressionou nessa partida, Drica? Pro bem ou por mal, né? Bom, pro bem, o Mike Conley, além... primeiro deixa eu falar pro mal, né? Porque, meu Deus do céu. Teve um momento da partida que eu pensei, Senhor, me dê a autoestima de Anthony Edwards. O cara não estava acertando absolutamente nada da linha dos 3 pontos. E nos momentos cruciais, que no finalzinho do quarto, teve um fast break pro Timberwolves, que ele foi lá e meteu uma bola de 3, como se ele tivesse quentíssimo no jogo, assim. Eu realmente gostaria de ter a autoestima de Anthony Edwards. E a gente muito fala, assim, né, sobre como ele é decisivo, e ele realmente é um garoto que tem personalidade, né, como essa leva, né, essa geração aí, o próprio Ja Morant, enfim, não são jogadores que costumam se esconder em jogos decisivos, mas ontem foi tenebroso. Não se salva absolutamente nada da atuação do Anthony Edwards ontem. Ele foi razoavelmente bem na defesa, mas também não foi aquela coisa que desequilibrou. Mas ofensivamente, assim, afundou o time, né? Realmente, assim, foi um negócio complicado. Você falou do Towns, muito bem, né? Mudou essa imagem que a gente ficou dele do play-in do jogo passado, mas ainda acho que falta um pouquinho mais de protagonismo no sentido de eu sou o cara desse time, eu vou carregar principalmente com o Anthony Edwards do jeito que tava. E assim, né? Ele ficou 9 minutos do quarto, mais a prorrogação com 5 faltas. E o que fez com que a defesa dele fosse lá pro pé, né? Ele simplesmente abdicou. Teve um lance no garrafão que eu observei, assim, que tava parado no garrafão, não foi ninguém, não fez troca, não fez nada, apenas estava ali de corpo presente por via das dúvidas. E, positivamente, além do Mike Conley, que além desses números que você trouxe, importante a gente frisar que ele sofreu uma falta que, assim, o LeBron James até falou, né, após o jogo, que o cérebro do Anthony Davis parou de funcionar naquele momento, e realmente deve ter parado de funcionar para ele fazer aquela falta no final do jogo que levou, né, o jogo à prorrogação, porque o Mike Conley estava lá desequilibrado na zona morta, aquela bola não ia cair nunca, aliás, não caiu, mas o Anthony Davis fez a falta, ele teve a chance aí de empatar e empatou, converteu os 3 lances livres, então uma pressão do caralho. Uma galera gritando no ouvido dele, ele foi lá, converteu os 3 e levou esse jogo para a prorrogação. Então, assim, para além desses números, teve essa frieza de levar o jogo para a prorrogação. E também o Taurean Prince, que meteu umas bolas de 3 em momentos cruciais do jogo, muito importantes, né? Em contra-ataques do Minnesota, em contra-ataques que, inclusive, teve uma bola que eu falei, puta que pariu, cara. Não me arremessa, tem tempo. E ele foi lá e meteu a bola. Então, eu acho que foram pontos positivos do Minnesota. E pelo lado do Lakers, né, Agatha, a gente teve, claro, o LeBron James aí com duplo-duplo, né, 30 pontos e 10 rebotes, o Anthony Davis também, 24-15. Eu vou destacar o Dennis Schroeder, que foi quem poderia ter tido o game winner se não fosse o Anthony Davis, né, meteu aquela bola depois de uma bela jogada do LeBron James, né, que puxou absolutamente toda a marcação, deixou o Schroeder lá sozinho, e ele também teve aquela frieza naquele momento do jogo para parar, arremessar e colocar a bola lá dentro. Ele que terminou aí com 3 de 4, né, na linha dos 3 pontos. O banco também tivemos uma diferença significativa aí, né, o Lakers, apesar de nos 3 primeiros quartos a gente não vê a contribuição que a gente viu, né, após ali a trade deadline desse time, que a gente vem elogiando muito aqui, né, Agatha, como foi boa a janela do Lakers, como o time ficou um pouco mais consistente. Ainda assim, o banco do Lakers fez 40 pontos e o do Minnesota apenas 20. Então, tivemos aí essa diferença. E outras diferenças que terminaram aí com a vitória do Lakers, né? Foram os pontos no garrafão, que foram 54 para o Lakers e 36 para o Minnesota. Também tivemos aí, né, a falta de contribuição do Anthony Edwards para esses números, e de um lado, Anthony Davis. E como a gente falou agora, né, no jogo do Atlanta Hawks, os pontos de segunda chance também foram determinantes, né? 18 para o Lakers e apenas 6 para o Minnesota. Também reflexo aí, né, dos rebotes. Foram 48 rebotes para o Lakers, desses 48, 12 ofensivos. Já pelo lado do Minnesota, apenas 4 rebotes ofensivos. Então, foram esses pontos aí que fizeram com que o Lakers vencesse. E apesar de termos tido aí 17 minutos de, sei lá se podemos chamar de basquete. 17 minutos. Foi uma sucessão de coisas, né? Como você falou,
o Lakers também teve uma boa vantagem nesses pontos de segunda chance, né? Minnesota fez 6, Lakers fez 12, 18. né? 12 é muito. E quando a gente olha pro gráfico de liderança, é muito louco, né? O Lakers, até o segundo quarto, teve 2 pontos de liderança no máximo. E aí você tem uma debandada, né, de pontuação do Timberwolves, chegando a 15 pontos de vantagem. E exatamente ali quando o Karl Anthony Towns precisa sair, porque tá com esse problema de faltas, o Lakers chega. E o Lakers faz isso, é um outro tweet que eu vi, o Lakers faz isso, a gente sabe que o Lakers vai fazer, e mesmo assim toda vez acontece, ninguém impede, que é essa questão das faltas, né? Com 8 minutos para acabar o último quarto, o Minnesota já tinha estourado em faltas, e levou o Lakers à linha de lance livre, o que fez com que a partida se empatasse. E o final foi uma sucessão de loucuras de fato, né? A gente teve a bola de 3 do LeBron, seguida da falta do Anthony Davis, e aí na prorrogação, inclusive, depois do Lakers estar vencendo por 3 pontos, eles ainda erraram aquela saída de bola, né? E o Taurean Prince tentou uma bola de 3 que não caiu, mas que poderia ter caído diante de mais um erro do Lakers. Uma coisa de louco, né? Uma coisa de louco. A gente teve 20 turnovers pro lado do Timberwolves e 20 turnovers para o lado do Los Angeles Lakers. Uma grande pelada, né? Pra quem peladeiro gosta de jogo corrida, de jogo maluco. Foi o que aconteceu e eu acho que o grande destaque da noite para o Lakers, além, obviamente, do que LeBron e Anthony Davis conseguiram fazer, foi o Schroeder, né? Que meteu aquela bola de 3 no final da partida, faltando 1 segundo, e acho que foi uma narrativa muito legal para esse play-in. Eu acho, inclusive, que o Lakers merecia passar nessa 7ª colocação, porque hoje apresenta um coletivo mais interessante do que o Timberwolves apresenta. O Timberwolves já estava cansado, né? A gente comentou isso, inclusive. Pelicans e o Timberwolves fizeram um jogo muito físico na última rodada do playoff. Perdão, na última rodada da temporada regular. Foi um jogo que foi até o último segundo para decidir quem é que ia ficar com essa 8ª colocação. O Minnesota conseguiu, mas chegou claramente cansado para essa partida. E se estava cansado para essa partida, deve estar cansado ainda para a partida de sexta-feira, né? Já é quarta-feira. Partida de sexta é uma partida que vai demandar também um tudo ou nada. Isso já exaure os jogadores. E aí, além disso, você tem... Você vem de 2 jogos. Um que definia se você ia ter 2 chances e outro que foi para prorrogação e já te deu o primeiro baque. Então, o Minnesota vem abalado. Ainda tem toda essa questão do Gobert para lidar. O Gobert joga essa segunda partida ou não joga por causa de tudo que aconteceu. O time perdeu sem o Gobert, então reforça uma narrativa de que talvez com ele teria vencido por conta da defesa, especialmente no Anthony Davis, né? O Anthony Davis conseguiu pitar e bordar dentro do garrafão e o Gobert é um jogador que já venceu prêmios de defensor do ano. Não colaborando no ataque, mas para defender Anthony Davis, talvez pudesse ter feito diferença. Isso tudo são ICs, né? Do jogo que a gente não consegue deixar de falar. E que vai perdurar, né? Agora espera, obviamente, o vencedor de Oklahoma e de Pelicans, que acontece hoje, mais tarde. Mas eu vou a alguns fatos, né? Eu tava até mencionando isso. O Timberwolves estava vencendo de 10 quando o Karl Anthony Towns foi para o banco com a sua 5ª falta e aí perdeu por 6 pontos no final, né? O LeBron fez 30 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, 2 bloqueios, 50% de field goal, 50% da liga de 3. Mas para isso, Drica, ele precisou jogar 45 minutos. Ele precisou jogar 45 minutos contra o 8º time da Conferência Oeste. Veremos, né, o que ele precisará fazer contra o Grizzlies. E para finalizar, o Schroeder, né? 21 pontos, 4 rebotes, 3 de 4 de 3 pontos. E ele foi responsável por 7 dos 13 pontos finais do Lakers no período regular.
Então, acho que esses são os destaques a serem ditos. Mais alguma observação? Não é nenhuma observação, né? Só para fechar aqui, né? Já que a gente falou sobre o que esperar, né? De Boston Celtics e Atlanta Hawks. E você falou, né? O Lakers precisou de um LeBron James praticamente o tempo inteiro em quadra para vencer um Timberwolves mal. Porque, assim, beleza, tava ali liderando por 10 pontos, mas a gente tinha o Anthony Edwards quase nulo ontem, não tinha o Gobert, que aí decidam vocês aí que estão ouvindo se isso é bom ou se isso é ruim. E o Karl Anthony Towns que praticamente não jogou ali na reta final por conta dessa questão de faltas, né? O que será do Lakers contra o Memphis Grizzlies, que é um time de personalidade, um time muito rápido. Então, assim, a gente tá falando de um Lakers mais velho, né? Principalmente os seus principais jogadores, contra um time muito jovem, muito veloz, e que gosta, né, dessa correria. Realmente é um jogo rápido do Grizzlies. Então, assim, de novo, né? A gente lá no começo da temporada achava que o Lakers não chegaria nos playoffs e está nos playoffs, mas eu não consigo enxergar numa série de 7 jogos o Lakers passando por um Grizzlies da maneira como o Grizzlies está jogando. Não digo nem de, nossa, é o melhor time da NBA, não é isso. É pela característica de jogo do Memphis Grizzlies e pelas peças individuais que o Grizzlies tem. Né? Ainda que, na ausência do Ja Morant, naquele período em que ele desviou um pouco do foco, que a gente já falou aqui, se você não ouviu, volte algumas casinhas que temos aqui um episódio sobre isso. Ainda assim, os garotos deram conta, né? JJJ, enfim, tem uma galera lá que pode fazer muita coisa contra esse Lakers. Então vai ser uma série interessante. Eu acho que vai ser uma série interessante, mas o Lakers, as outras peças que o Lakers trouxe nessa janela para ajudar esse time a estar onde está e que ajudaram de fato, de novo, para mim a melhor janela da trade deadline, elas precisam contribuir muito em um jogo contra um time que é muito consistente, que tem uma rotação muito consistente e um time jovem, veloz e de jogo muito veloz. Então, vai ser uma série interessante. Não sei se você concorda. Concordo, Drica, eu concordo. Para finalizar o episódio de hoje, eu montei uma múltipla lá na Sportsbet.io. Eu quero saber, eu quero ver isso aí. Pra gente torcer para o Oklahoma juntos, né? Uma múltipla valendo, uma odd valendo 6,62, turbinada, inclusive, para Oklahoma City Thunder vencer a partida, Shai Gilgeous-Alexander fazer acima de 29 pontos e Josh Giddey acima de 7 assistências. Dá pra fazer, hein? Ok? Eu acho que tá pé no chão. Tá pé no chão. Pé no chão, sem muitas loucuras, apostei lá, essa odd 6,62, muito boa, inclusive. E é isso, né? Vou tirar um print até pra gente postar junto com o episódio. E quero saber do pessoal também o que eles estão apostando. É isso, né? A gente volta amanhã, obviamente. Voltamos amanhã e eu espero que sem ter que ficar até 2 horas da manhã pra fazer os olhos sangrarem. Eu tô confiando no teu OKC. Pelo amor de Deus. Vai dar certo, confia. O brasileiro não merece isso. Então é isso, até amanhã, minha gente. E agora, preparem-se que todos os dias estaremos por aqui. Beijo. Beijo.